Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância, que é a paternidade. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero contar uma história e dar como exemplo, né, o quanto é importante o que está aqui dentro de nós, essas marcas, essas feridas, o quanto ela ainda tem o poder de refletir tanto positivo quanto negativamente na nossa vida, né? Você já ouviu falar de uma árvore chamada sequoia? A sequoia, ela se encontra, né, mais na Califórnia, e aquelas árvores gigantescas, chega a quase 100 metros de altura. E quando ela é cortada, dentro dela, né, no tronco dela, encontra-se anéis diferentes, né, formatos de anéis. Mas o que tem a ver esses anéis? Esses anéis contam a história dela, a história de vida dela, a genética dela, o DNA, né? Então, por exemplo, esses anéis mostram o tempo de seca, quando ela enfrentou uma seca, uma tempestade, quando ela sofreu alguma doença, né? Ela ficou doente. Então, quando você vai cortando essas árvores, você vai se deparando com esses anéis revelam o que aconteceu com essa árvore. E nós temos esses anéis na nossa vida. No decorrer, né, do nosso crescimento, da nossa história de vida, infelizmente alguns anéis vão aparecendo, seja por causa do abuso, do abandono, da rejeição, seja porque muitas vezes eu me deparei com algumas situações difíceis e que causaram essas marcas e às vezes até ainda feridas dentro de mim. Só que nós estamos vivendo num tempo que o mundo está dizendo assim, toca aí do jeito que está, né? Vai em frente com essas feridas que vai dar certo, o tempo cura, mas o tempo não cura nada. E eu quero falar sobre paternidade porque a paternidade, quando o nosso pai, né, aqui terreno, ele não executa muito bem esse papel de paternidade, isso reflete na minha relação com o Deus celestial. Você sabia que hoje em dia é muito mais fácil as pessoas aceitarem Jesus? Tem muitas pessoas aceitando Jesus. Só que quando vai falar de um Deus, as pessoas até aceitam Deus, mas quando fala que Deus é Pai, muitos voltam atrás, ficam com o pé atrás ou não querem dar andamento nisso. Isso é muito sério. Lá em Mateus, para você ter uma ideia, Mateus 6, versículo 9, os discípulos perguntaram, mas como a gente deve orar? Aí Jesus começa assim, ora desse jeito. Pai, primeira palavra, Pai nosso, né? Então, Pai. Jesus, quando esteve aqui, ele serviu a imagem, né? Ele fez exatamente o que ele viu o Pai fazendo. E Jesus veio o quê? Para ser o caminho. E um caminho, essa ponte, me leva a algum lugar. E no caso, me leva a uma pessoa. E essa pessoa não é só um Deus, é o Pai. A intenção de Deus sempre foi se revelar a nós como um Pai. E tanto é que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos adota como filho. Mas aí tem um grande problema. E se eu não tive um pai aqui na terra? Eu não conheci meu pai, ou meu pai foi um pai abusivo. Meu pai até estava presente em casa, mas não na minha vida. E se aconteceu tudo isso e outras coisas horríveis, onde essa imagem de paternidade gerou em mim, causou em mim algo que eu não quero, né? Me deixa longe disso, eu não quero saber mais de pai. Tanto é que a gente vê hoje em registros que a criança não precisa ter o pai, né? Ali colocando o nome do pai, só da mãe já tá bom. Isso é muito sério para Deus, porque quando há uma deformidade na minha relação com meu pai terreno, automaticamente isso vai refletir no meu relacionamento com o Pai Celestial. E eu quero falar um pouco sobre isso, me aprofundar um pouco mais. Nós precisamos ser curados em relação à paternidade. Existem muitos filhos órfãos, muitos filhos que estão vivendo nesse abandono, nessa solidão, nessa ausência de um pai. Mas Deus está dizendo, olha, não é porque o seu pai terreno
fez algo contra você, ou você nem conheceu seu pai, foi um pai ausente, que eu também sou assim. Só que está difícil, muitas vezes a pessoa não quer dar esse voto de confiança a Deus. Mas se nós pularmos isso, essa etapa de conhecer Deus como um Deus Pai, de reconhecê-lo, né, como nosso Pai, nós não vamos conseguir viver a vida que Ele tem para nós. Porque a gente sempre vai andar na desconfiança. Mas será que Deus pode? Será que é isso mesmo? Se for só um Deus, tudo bem, mas eu não quero chamá-lo de Pai. E faz toda a diferença quando a gente olha assim e fala: Pai, meu Pai, o meu Pai me ama, o meu Pai não me abandona, né? É muito difícil a gente quebrar com todas essas mentiras, porque muitas pessoas sentiu na pele o que é viver dentro de um lar com um pai ausente ou um pai presente, mas abusivo, um pai viciado, um pai que sempre fez o mal. Mas eu quero te dizer, se caso isso aconteceu com você, seja o que for, não deixe que isso continue prejudicando o seu relacionamento com o Pai Celestial, tá? O Pai Celestial não teve culpa de que o seu pai não conseguiu representar muito bem o que é uma paternidade. O Pai Celestial não abandona, Ele não tem maus pensamentos, Ele não vai ser um pai abusivo ou um pai ausente na tua vida. Ele é um pai que Ele quer você perto sempre. E Ele está perto de nós, né? Tanto é que o amor dele por nós é tão imenso, tão grande, que o Filho dele fez essa ponte. A partir do momento que Jesus aceitou chegar naquela cruz e morrer por nós, Ele nos conectou novamente com esse Pai Celestial. E que você aproveite disso, né? Dessa maravilhosa, essa graça que Deus concedeu para nós, né? Independente se nós não tivermos aqui, né, um pai presente, um pai que realmente representou a imagem de um Pai Celestial, não continue andando da mesma forma, como se você fosse abandonado, ou se fosse chegar até Deus Pai e Ele fosse abusar de você. Não continue dessa forma. Eu aprendi o seguinte, que se, por exemplo, o meu pai ou minha mãe falhou comigo, eles também tiveram a sua infância, seu relacionamento com os seus pais, no caso com os meus avós. Mas como será que foi o relacionamento deles com os pais deles? Porque muitas vezes a gente está reproduzindo o que a gente aprendeu dentro de casa. Será que muitas vezes o que aconteceu, por exemplo, na minha relação com os meus pais, não foi reflexo do que eles tiveram, o relacionamento com os pais dele? Então nós não podemos simplesmente jogar toda a culpa em cima dos nossos pais. E nós estamos vivendo um mundo, gente, que não tem uma família hoje que não é tocada de alguma forma pela destruição. Seja qualquer tipo de destruição, seja de abuso, seja de abandono, de vícios, alguma coisa. Toda a família está sendo tocada, né? A gente vê isso muito fácil hoje através da internet, o que acontece isso com as famílias. Mas eu quero te trazer hoje para uma única realidade, não a sua realidade, não a minha realidade, mas para a realidade do Senhor. Jesus veio para esse mundo para que nós fôssemos o quê? Conectados novamente com uma paternidade única, uma paternidade exclusiva, uma paternidade de amor. Deus, Ele nos dá o quê? Quando dá uma paternidade? Proteção, direção e limites. E quando isso é quebrado aqui na terra, do nosso pai terreno, nós crescemos de uma forma assim, sem rumo. E a gente tem que aprender a lidar, O nosso pai, a função de um pai é tão importante para um filho, Deus deu isso para o pai, porque ele justamente reflete a imagem desse Deus, desse Pai Celestial. Então que hoje sai da sua realidade, independente do que você teve, de relação com o seu pai terrestre, a forma que foi executada essa paternidade sobre a sua vida, não aponte só o dedo, não culpe.
não culpe, mas que você possa olhar hoje para a realidade de um Pai celestial, um Pai que não vai falhar com você, não vai falhar comigo, e onde você pode confiar totalmente nele, porque tudo que foi um dia destruído na tua vida, Deus, Pai, Ele é capaz de restaurar, Ele é capaz de fazer florescer onde existem áreas férteis na tua vida, né? Ele pode trazer vida novamente para dentro de você. Então, a paternidade precisa ser o quê? Reconstruída, restaurada na vida de todo ser humano. Mas isso é possível quando a gente entende que há um Pai celestial, um Pai perfeito, que está cuidando de nós e que nos adotou através de Jesus Cristo, que nos adotou como filho, né? E ele diz, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais ele que é perfeito, não vai saber o que é bom para nós? Confie a tua vida novamente na mão de um Pai, mas esse Pai celestial, tá? E não fique mais julgando a maneira como você foi criado, porque muitas vezes, se você sentar ali para conhecer um pouco a história dos seus pais, vocês vão entender por que a atitude deles muitas vezes está sendo dessa forma com você. Então, se nós vivemos assim debaixo, né, da presença desse Pai celestial, não há condenação, não há mais feridas. Podem ter marcas, assim como essa sequoia, né? Eu falei dessa árvore, né? Ela apresenta esses anéis, contando a história de vida. Você vai poder usar essas marcas para poder testemunhar, compartilhar a grandeza desse Pai Celestial sobre a sua vida também. Que você reproduza isso para onde você for. Não deixe com que as feridas continuem sendo levadas adiante, talvez para a geração seguinte, para os seus filhos. Mas que você pare isso agora. Se coloque diante desse Pai Celestial, confiando nele, sabendo que Ele cuida de tudo. Ele é capaz de fazer o impossível dentro de você. Mas andar de forma como se você fosse órfão de tudo, não faça mais isso. Há um Pai Celestial te aguardando. Jesus criou esse caminho, né? Jesus se tornou o caminho para que a gente chegasse a um Pai celestial. E Jesus é tão maravilhoso que ele não ensinou assim essa oração do Pai Nosso, né? Pai meu, mas sim Pai Nosso, e que você desfrute da paternidade celestial sobre a tua vida. Deus abençoe muito.